Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que os seus familiares estejam bem. Sei que é difícil ter videoaula, né? Mas a gente não tem muita opção. A gente vai fazer as aulas online e as videoaulas. Espero que vocês estejam gostando, né? Entendendo os conteúdos, pelo menos. Sei que meus vídeos não são tão elaborados e cheio de coisas, né? De edições. Eu não sei muito bem fazer isso também. E a gente tá fazendo muitos vídeos um atrás do outro, não temos tanto tempo de editar para ficar perfeito. Mas peço que vocês me desculpem nesse sentido e que pelo menos dê para entender os conteúdos e que vocês gostem. Espero, né? Bom, hoje eu vou falar com o 8º ano A e B do Colégio Ateneu. A gente vai para o módulo 5, o Iluminismo, Conhecimento e Limites ao Poder. Esse módulo aqui, ó. Estão vendo? E a gente abre o módulo tendo essas duas imagens. Aqui a primeira é a Bastilha. Vocês sabem que a Bastilha, ela era uma fortaleza na França. Foi criada para ser uma fortaleza de proteção para a França, para os franceses. Mas no fim, o que aconteceu? Ela se tornou prisão do Luís XIV. As pessoas que eram contra o governo do Luís XIV ou eram consideradas inimigos do Luís XIV eram presos na Bastilha. Embaixo a gente tem uma imagem que é do filósofo francês Voltaire, que vocês estão fazendo trabalho sobre ele, espero que vocês já tenham feito. Depois eu vou marcar uma data certinha para a entrega dos trabalhos, tá? Que ainda não tive tempo de parar e olhar isso. E esse aqui é o Voltaire sendo preso, e ele ficou preso lá na Bastilha. Ele ficou 11 meses preso na Bastilha, e depois ele saiu da França e foi ser exilado, ficou exilado. Então, o que isso significa? O título e essas fotos já nos dão os indícios do que vai se tratar o módulo. Iluminismo, conhecimento e limites ao poder é a ideia do conhecimento levar à limitação dos poderosos. Quem seriam esses poderosos? Os reis absolutistas. Vocês já ouviram aquela frase, o conhecimento liberta? É bem nesse sentido, né? Na página seguinte, a gente começa falando um pouquinho do Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? Eu até coloquei na lousa, numa sala, não lembro se foi o 8º ano A ou B, os nomes do absolutismo. A gente chama de absolutismo, Antigo Regime, despotismo. Então, são muitos nomes para o mesmo conceito, que é os reis com poder total e ilimitado, certo? E ele começa com um subtítulo bem interessante, o Antigo Regime em xeque. Por que em xeque? Porque o Antigo Regime estava sendo questionado, já desde aquele último vídeo que a gente falou sobre a Inglaterra e as revoluções inglesas. Estava sendo questionado, foi questionado na Inglaterra, o Carlos I foi decapitado, a família Stuart se retirou, saiu do poder, o Oliver Cromwell tomou o poder. Então, se a gente for parar para pensar, o absolutismo, o Antigo Regime já tinha sido colocado em xeque, e agora vai ser colocado em xeque, agora nesse momento que a gente está estudando, em basicamente a maior parte dos países da Europa. Tudo bem? Então, vamos relembrar um pouquinho. O que eram os governos absolutistas? O que eles violavam? Qual que era a ideia do poder absoluto que eles tinham e que eles exerciam sobre as pessoas? Primeiro, violavam a correspondência. O governo violava a correspondência de todo mundo, censurava publicações, jornais, panfletos, qualquer coisa que fosse impressa. Opiniões ofensivas ou diferentes eram completamente evitadas, porque o monarca poderia até mandar prender quem fizesse isso, e controlavam até mesmo a vestimenta das pessoas. Os reis absolutistas controlavam tudo. Na Inglaterra, por um tempo, por exemplo, a Elizabeth II, ela tinha uma cor que era da família real, que era a cor roxa, e durante muito tempo ninguém pôde usar roxo. Era uma cor proibida a toda a população, era a cor da família real. Aqui a gente tem até uma coroa nessa cor, a cor púrpura, né? Eles chamavam de púrpura. Então, para vocês terem uma noção do que era esse absolutismo, do que era essa violência com as pessoas.
E os absolutistas começaram a ser cada vez mais criticados pela população e pelos pensadores da época. Se a gente observar, desde lá da Inglaterra, as pessoas começam a questionar. Os reis, eles tinham uma relação quase que divina. Eles utilizavam religião para justificar o seu poder. Vocês lembram do Luís XIV, né? Ele falava que o Estado era ele, que ele era o poder, que ele foi enviado praticamente por Deus para governar a França, e isso era a tradição dos reis. Porém, já no século XVIII, vão surgir muitos filósofos e pensadores que vão começar a questionar esse comportamento dos reis, certo? E a gente chama esse momento da história de iluminismo. Por quê? Porque será o século, no caso, o século das luzes. As luzes que iluminariam a ignorância, as trevas. Então, a luz era associada ao conhecimento e as trevas associada à ignorância, à falta de conhecimento e o absolutismo, certo? Então, continuemos. Página 167, as luzes e as ciências humanas. Então, durante o século XVIII vão surgir vários pensadores, eles vão pesquisar em todos os âmbitos da sociedade e das ciências, eles vão pesquisar os seres humanos, eles vão pesquisar invenções, vão criar invenções científicas, eles vão criar um método científico, tá? É no século XVIII que vão criar um método. Não sei se vocês sabem o que é o método científico, mas é a ideia de você tornar a ciência uma base exata, que siga um método rígido para que não seja só achismo, né? Então, eles criaram esse método, que é um conjunto de técnicas e procedimentos, utilizando razão para investigar e explicar fenômenos da natureza, por meio da observação, da experimentação e da formulação de leis. Então, para os cientistas e pensadores do século XVIII, para fazer ciência, era preciso utilizar esse método científico, que se baseava nesses três aspectos. Primeiro, você ia observar, depois experimentar, que eles chamam de empirismo, e terceiro, criar uma lei. Uma lei, a lei da física, a lei da gravidade e assim por diante. Tudo bem? Então, a crença na razão, ela vai se refletir até sobre o comportamento dos seres humanos, por que a gente se comporta de uma forma ou de outra, tudo isso que já foi um dia explicado por Deus, passou a ser explicado com um pensamento filosófico. E isso eu não estou dizendo que esses filósofos vão se separar das ideias religiosas, não. Eles vão buscar, às vezes, até uma confirmação religiosa para o que eles estão tentando provar na ciência, tá bem? Nesse sentido. Nessa página a gente tem aqui, ó, uma imagem bem grande no módulo, que é um quadro que mostra os eventos que reuniam intelectuais, esses artistas, pensadores, filósofos da alta burguesia em Paris, porque Paris vai ser o local central de todo esse conhecimento e desenvolvimento, modernidade, no caso. Aqui, ó, essa obra. Então, eles sentavam. Claro, gente, a gente está falando da alta burguesia, aristocracia, porque a população pobre, se a gente fazer uma análise do passado e de hoje, não tem tempo para se dedicar às artes da ciência. A ciência leva tempo, ela precisa de tempo e dedicação. Tempo e dedicação para a população que estava no campo trabalhando, ou hoje que pega trem, que trabalha o dia inteiro para sobreviver, não era uma realidade. Então, a maior parte dos cientistas, pensadores e filósofos eram pessoas burguesas, né, que tinham tempo para se dedicar a esses conhecimentos. Na página seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre esse século das luzes e das ciências da natureza, né? Como eles vão inventar uma série de coisas nesse período para desenvolver a ciência. Por exemplo, os físicos vão inventar o termômetro de mercúrio, vão estudar os fenômenos elétricos, ou seja, a eletricidade. O Franklin provou que os raios são descargas elétricas. Lavoisier fixou o método de uma nova ciência, que era a química, Lavoisier.
Ele vai estudar a composição do ar, da água e o papel do oxigênio na combustão. A gente vai ver astrônomos pensando que o planeta, como que funcionava o nosso planeta, como que era a rotação da Terra, a rotação dos astros. A gente já tinha pensado que a Terra não era plana, tá, gente? Hoje a gente já sabe que a Terra não é plana. Durante o século XVIII, terão várias descobertas científicas. Mais um exemplo disso, o Franklin, que ele vai inventar o para-raios, o Le Bon, eu não sei falar o nome dele, o francês, que vai descobrir o gás e a iluminação, o Jenner, que vai começar o processo de vacinação anti-varíola, então, contra a varíola, tá? Não sei se eu consigo falar isso. O James Watt, que vai aprimorar a máquina a vapor. Então, o século XVIII vai ser um século de inovações. Inovações importantes que vão ali, no final do XVIII, começo do XIX, trazer ainda mais inovações, mas vai ser o nascimento desse rigor científico, do pensamento científico e da necessidade que eles viam em pensar as coisas de forma racional. É nesse período também que vai surgir a enciclopédia. Não sei se vocês sabem o que é uma enciclopédia, porque hoje vocês usam a internet. Vocês já viram uma enciclopédia? É um livro grandão que tem uma série de verbetes, ou seja, de explicações curtas sobre diversas coisas. Então, no passado, a enciclopédia tinha lá o que é um prego, até o que é a varíola. Então, uma série de explicações simples sobre temas do cotidiano, coisas que eram necessárias de saber. Hoje nós temos um negócio parecido que é chamado de Wikipédia, né? Vocês bem conhecem, que ficam copiando trabalho de lá. Tô brincando. Espero que vocês não copiem mesmo. Então, a enciclopédia foi criada por dois pensadores, um chamado Diderot e o outro Dan Alembert. Eles acreditavam que a luz, que a ciência, a iluminação, ela teria que chegar ao maior número de pessoas possíveis. E para isso, não tinha como a população pobre ter contato com essas informações científicas que estavam acontecendo no cerne de uma sociedade burguesa. Então, para isso, com o objetivo de levar a informação e as luzes para a maior parte da população, eles decidiram criar a enciclopédia. Então, eles foram juntando um monte de cientistas para fazer esses verbetes, fazer essas explicações, como os médicos, filósofos, artesãos. Eles vão começar a investigar uma série de temas para criar esse livro, a enciclopédia, tá? Então, aqui eu tenho até uma foto dela, ó, tem uma parte dela falando sobre ferramentas, como que funcionavam as ferramentas. Não sei se vocês conseguem ver, mas é bem interessante, né? Então, essa escolha da edição vai gerar uma série de polêmicas, tá? Porque eles diziam que você editar um livro com toda essa estrutura que não chegaria até as pessoas, que era limitada a uma classe dominante. E mesmo assim eles encontraram apoio dos populares, das pessoas, para produzir essa obra e levar ao maior número de pessoas possíveis, tá? Então eles queriam combater as trevas com conhecimento. Para isso tinha que levar conhecimento para a população. Na página seguinte, a 170, tem uma atividade para vocês fazerem. Não sei se vocês já fizeram, mas eu vou explicar ela um pouquinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Tem um texto aqui falando sobre a enciclopédia, então vou ler para vocês. Em 1749, Diderot ficou preso por aproximadamente 3 meses sob a justificativa de que sua publicação, Carta sobre os cegos para o uso dos que enxergam, era ofensiva às autoridades francesas. Um grupo de livreiros reagiu alegando que a prisão acarretaria prejuízos aos que participavam do financiamento de um projeto que tinha Diderot à frente. O pensador foi solto e o projeto Enciclopédia foi lançado em 1751. Diderot, depois dessa história, não se livrou de problemas em função de seus escritos.
Sob a justificativa de representar uma ameaça à ordem pública, pedidos de apreensão e até destruição da enciclopédia foram dirigidos ao rei e ao parlamento. Em 1759, ela foi incluída no Index, rol das obras proibidas pela Igreja Católica. Entre os que defendiam a apreensão e até a queima dos livros, e os que clamavam por um bom senso e tolerância, a enciclopédia conseguiu sobreviver e foi concluída em 1772. Então, gente, olha, ele lançou em 1751, só foi concluído em 72, porque não queriam. Muita gente não queria que essa obra saísse por aí, porque conhecimento é poder, e o conhecimento poderia levar as populações a questionar os próprios governantes. Ninguém queria isso, né? E aí tem lá, questão A. Considerando o contexto da época, que argumentos poderiam ser utilizados para defender a destruição ou a preservação da enciclopédia? Por quê? Que eles queriam destruir e por quê? Porque queriam preservar. Qual teria sido o objetivo da Igreja Católica ao inserir a enciclopédia no Index? Tá fácil, tá bem facinho, tá? Bom, como eu falei para vocês, tinham vários pensadores na época, vários pensadores que vão discutir o absolutismo, que vão falar que o absolutismo já deveria ser superado, e a gente vai falar de alguns deles, tá? Durante esse módulo, que eu acredito que vocês já tenham até pesquisado um pouquinho. Primeiro, John Locke, que era um filósofo bem revolucionário. Ele era um dos opositores do Carlos II, lá na Inglaterra. Ele acabou indo para a Holanda, porque ele foi expulso da Inglaterra. A obra dele que ficou mais famosa, se eu não me engano, é a que ele defende, a obra que ele defende a vida, a liberdade e os bens materiais. Para ele diz as ideias que ele defende, ele diz assim, que todas as pessoas tinham direito à vida, à liberdade e aos bens materiais. E o governante que não garantisse isso às pessoas deveria ser retirado do poder. Então, essa ideia dele era muito revolucionária. Outro pensador importante desse período foi o Montesquieu, tá? Na página 172, tá falando um pouquinho sobre ele. O Montesquieu, ele era um filósofo francês do século XVIII. Ele vai criar a teoria da divisão dos poderes. Ele dizia que o rei ele era absolutista porque todo o poder estava concentrado nele, né? O poder de fazer as leis, julgar as leis, o poder político geral estava concentrado numa pessoa só. E para que isso não acontecesse, era necessário dividir o poder. E ele criou essa teoria, que aliás é utilizada por a maior parte dos governos mundiais hoje, né, no mundo todo, que é o poder executivo, que executa as leis e administra o país, o poder legislativo, que elabora as leis, e judiciário, que cumpre as leis, que faz cumprir as leis. Com isso, ele conseguiu fazer com que a maior parte dos países que vão aderir às ideias iluministas tratassem de fazer na Constituição com que o poder fosse dividido em 3. Outro pensador é o Rousseau, que ele tem as ideias baseadas no contrato social e o direito ao voto. O Rousseau, que era um escritor suíço, ele escrevia em francês, mas ele era suíço. E ele vai discordar um pouco do Locke, nessa ideia que o Locke defende de tolerância, direitos naturais, direito à vida, liberdade e os bens materiais. O Rousseau vai ser mais revolucionário. Ele vai dizer que todos deveriam ter direito ao voto, que todos os governantes deveriam ser escolhidos por meio do voto e que sim, existia um contrato social entre o governante e o governado. Só que no momento que o governante não colocasse em prática os interesses e os direitos do povo, ele poderia ser tirado do poder com violência, se necessário. Então, ele era bem mais radical. Ele defendia as liberdades individuais, mas desde que elas não se sobressaíssem sobre as liberdades sociais, coletivas. Então, para ele, o bem de todos estava acima dos bens individuais, diferente do John Locke,
que ele achava que as liberdades individuais eram acima de qualquer outra coisa. Então, eu tenho direito à minha propriedade, eu tenho direito à minha vida, à liberdade, às minhas terras, à economia e assim por diante. Já o Rousseau não pensava assim, ele era mais revolucionário do que o John Locke. Outro pensador foi o Voltaire, que ele vai defender a liberdade de expressão, né, vai ser a principal pauta dele. Ele era nobre, francês, escritor, ele escreveu mais de 50 peças teatrais, ele era um pensador cômico, ele fazia muitas sátiras do governo, ele foi preso na Bastilha, como eu falei para vocês, 2 vezes, porque ele fazia sátiras do governo, do Carlos II. Ele vai defender a liberdade e o progresso, ele não vai ser tão revolucionário porque ele até defendia a monarquia, desde que a monarquia fosse uma monarquia constitucional. Então ele defendia o despotismo esclarecido. Diferente do Rousseau, que achava um absurdo, as pessoas tinham que votar e tinha que ter liberdade de todos poderem ter o direito ao voto, não interessa se você tinha renda ou não. Já o Voltaire não tinha esse pensamento. Para ele vai defender a liberdade. Ele tem até uma frase, eu não sei se eu lembro a frase corretamente, mas ele fala assim, que eu discordo de tudo que disses, mas eu defendo com a minha vida o direito de dizeres. Ou seja, ele está dizendo que eu posso discordar com você, mas eu tenho que defender o direito de você falar o que você pensa. Ele defendia. E, por fim, como todos esses filósofos, de alguma forma, estão questionando o absolutismo, eles vão questionar também a questão econômica do absolutismo. Tem um pensador chamado Adam Smith, que vai ser muito comentado e é comentado até hoje, que ele vai discutir a economia, ele vai dizer como o mercantilismo, que era o tipo de modelo econômico utilizado pelos absolutistas, já estava ultrapassado, já tinha chegado a hora de ser superado e que a base da teoria dele é a liberdade econômica, certo? Que liberdade econômica é essa? Para ele, a economia deveria estar à parte da política, certo? A economia, ela tinha suas próprias leis e funcionava sozinha. Ele fala que a riqueza das nações tinha que estar concentradas principalmente nas manufaturas e no comércio. Diferente dos absolutistas que achavam que os metais preciosos que levariam a economia a um reino rico e etc. Para o Adam Smith, não. Ele achava que só a industrialização que levaria um reino próspero, as manufaturas. E além disso, ele acreditava que existia uma mão invisível no mercado. O que é isso? Que o Estado não deveria intervir de jeito nenhum na economia, que o Estado não poderia criar leis que limitassem a economia, limitassem preços, vendas de produtos ou produção de produtos. Em muitos países, o Estado determina o que vai ser produzido, quanto vai ser vendido, tabela preços, etc. Para o Adam Smith, isso estava errado, porque o mercado tinha essa mão invisível que se autogestionava. Como assim? É a lei da oferta e da procura. Quanto mais tiver procura e menos oferta, maior os preços, né? Então, quanto mais as pessoas procurassem um produto e esse produto tivesse escasso, ele seria mais caro. Se o produto tivesse uma demanda muito grande, mas tivesse também uma produção muito grande, os preços abaixariam. A concorrência faria os preços se limitarem. Então, para ele, o mercado, ele se regula. Se tem muita gente tentando comprar, tem muita gente vendendo, o preço vai ser regulado sozinho, né? Se as pessoas não estão procurando produto, tem muito produto sobrando, não vai conseguir vender e o preço vai cair. Então tem essa regulação, certo? Ele achava que o Estado não deveria intervir de nenhuma forma na economia. Mas a gente sabe que essa teoria ela é discutida até hoje, porque em países como os Estados Unidos, que é um país de liberdade econômica muito grande, a gente vê alguns problemas, porque a liberdade econômica ela chega em muitos setores, na saúde, por exemplo, um momento de pandemia como esse que a gente está vivendo, se o Estado não intervir na economia, se o Estado não decidir o que vai ser produzido nas fábricas,
Se o Estado não organizar os salários, os preços, a gente entra em colapso. Todos os países entram em colapso. Os Estados Unidos viram isso agora. Liberdade econômica e não intervenção no Estado, mas em meio a uma pandemia, o Estado começa a fazer com que fábricas de carro produzam respiradores. Então, a gente hoje em dia sempre foi muito defendido o neoliberalismo, porque esse daqui é o liberalismo clássico. O que eu estou explicando para vocês do Adam Smith é a teoria clássica, lá do século XVIII. Ela foi revista e revisitada muitas vezes, até chegarem no neoliberalismo, no novo liberalismo, que é uma teoria mais complexa, que eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas a base ainda é essa, liberdade econômica e a não intervenção do Estado. E a gente está vendo que não é bem assim que funciona. Em momentos de crise, o Estado tem que intervir na economia de alguma forma, certo? Bom, todos esses pensadores, eles vão ajudar de alguma forma a fazer com que o absolutismo seja diminuído na Europa. Muitos países vão deixar de aceitar o absolutismo, que eles vão até aceitar monarquias, mas monarquias constitucionais. O absolutismo, de fato, não vai ser mais aceito pela expansão dessas ideias iluministas. Bom, por enquanto é só. Depois a gente vai tirar mais dúvidas, eu vou tirar dúvidas de vocês. Voltem o vídeo, partes que vocês não entenderam ou que eu não me expressei muito bem, vocês voltem, anotem, me perguntem no encontro online, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham gostado. Beijinhos!